que nós vamos agora iniciar a aula de número 6, lição de número 6, que diz o seguinte: a sutileza das teorias contrárias à família, tá? Nós estamos aí na nossa revista de adulto, que tem como tema do trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. E sem mais delongas, nós vamos iniciar a aula de hoje para a glória de Deus. Nosso texto áureo diz o seguinte, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma pessoa que esteja do lado, né? Não é uma pessoa que esteja na frente, não é uma pessoa que esteja atrás. É uma pessoa que esteja do lado, certo? Vamos para o nosso primeiro texto áureo, agora verdade prática, diz o seguinte: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Senhores, já podemos começar aqui uma reflexão a respeito do contexto e da sociedade a qual nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade totalmente diferente de sociedades antigas, tá? Antigas que eu digo aqui, de 1970, por exemplo, né? Então a nossa sociedade, ela é uma sociedade totalmente diferente de sociedades do passado. E muitas classes sociais e muitos setores sociais, melhor dizendo, conquistaram direitos que anos atrás não tinham. Então nós temos aí, por exemplo, as mulheres, né? Conquistaram vários direitos que... Deixa eu colocar aqui meu rostinho aqui para que vocês possam me ver. Nós temos, por exemplo, aí as mulheres que conquistaram vários direitos ao longo dos anos. Aí meu rostinho para vocês. Conquistaram muitos direitos ao longo dos anos. Nós temos, por exemplo, também o movimento melhor dizendo, LGBTQIA+, né, que também conquistaram vários direitos e continuam conquistando direitos ao longo dos anos. Então nós temos aí duas movimentos sociais, podemos dizer assim, que ao longo do tempo eram pessoas que não tinham tantos direitos e que viviam um pouco apagadas da sociedade, né? Mas hoje não, hoje estão correndo atrás de seus direitos. E um dos direitos que eles perseguem, um dos direitos que eles lutam, é o direito de terem suas próprias famílias de acordo com o que eles acham que seja família. Né? Então eles estão lutando para que possam ter as mesmas regalias daqueles que são heterossexuais. Estou falando aqui no caso dos LGBTQIA+. Né? Então eles estão constantemente buscando inclusão social e direitos iguais aos heterossexuais. E um dos direitos que eles perseguem e que conquistaram já juridicamente, né? Não existe uma lei formal que regule a questão do casamento homossexual, porém a nossa jurisprudência hoje já garante, né, um casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja sexo feminino, seja sexo masculino. Então nós já estamos vivendo, certo, numa sociedade em que essas pessoas buscam seus direitos e buscam a inserção na sociedade para que possam ter os mesmos direitos que os heterossexuais, certo? Então, eu quero começar essa nossa aula fazendo essa reflexão para que você possa entender o contexto a qual nós estamos vivendo. Então, vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que ele seja idônea ou que esteja diante dele.
Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou então a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora, melhor dizendo, e disse a Adão, este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Certo? Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Então, nessa lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais. É um projeto divino porque foi constituído por Deus, a criação da família. Primeiro Deus formou o homem, depois Deus forma a mulher. Une os dois e diz, agora vocês serão uma só carne. E dá para o homem e a mulher a ordem de procriar, né? De gerar filhos e de procriar sobre a terra. Então, nós podemos dizer que a instituição família é uma criação divina, uma criação de Deus, certo? Então, tratamos aqui também dos perigos que rodam a família cristã, que rondam, né, melhor dizendo. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como modelos alternativos de construção familiar, que fala exatamente... Essa reflexão que eu fiz no início é para falar exatamente dessas construções alternativas de família, né, que nós estamos vivendo. Mas são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo normal, natural. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, né? Vigiemos. Você sabe o que é um queer, né? Um queer é aquele que não se define o que ele é. Ele se acha um estranho. Eu sou um queer. Né? Eu estou dizendo que eu sou um queer. Eu estou dizendo que a pessoa, quando fala que é queer, essa pessoa ela está dizendo que a palavra queer em inglês significa estranho. Eu sou um estranho, tá? Eu sou um estranho. Existe uma outra expressão. Eu sou binário, ou seja, eu sou homem ou sou mulher. Ou eu sou não binário, ou seja, eu não me identifico nem como homem nem como mulher. Então essas pessoas, existem esses termos, existem essas sexualidades novas na sociedade, certo? Então existe o queer, por isso que a sigla LGBTQIA+, né? Entrou os queers, né? Entrou QIA+, né? Entrou os não binários, existem agora as pessoas não binárias que estão também lutando agora pelos seus espaços, né? Estão se identificando não como homem, não como mulher, nem como mulher. Então existem essas expressões novas dentro das categorias, né, LGBTQIA+. Um dia eu fui estudar um pouco mais sobre isso, fui dar uma aula sobre uma disciplina aqui na Academia de Segurança Pública e eu fui estudar um pouco mais sobre a sigla LGBTQIA+, né? Então antes só era inserido homossexuais, lésbica e travesti. Ao longo do tempo foi aumentando, né? LGBTQIA+, os gays e travestis e outros mais. Trans também agora fazem parte. Existem os não binários, né, que agora fazem parte. Os queers, que agora fazem parte. Eu não estou conseguindo lembrar do I e do A agora nesse momento, certo? Existe os pansexual, se eu não me engano,
que é os que fazem sexo com tudo e qualquer coisa, né? Sentem prazer com até fazendo sexo com uma árvore. Então existem essas coisas todas aí que nós estamos vendo, certo? Estamos vivendo. Mas vamos agora para a nossa aula, vamos continuar a nossa aula, certo? A família, projeto de Deus. Primeiro ponto. Primeira coisa que eu já falei aqui, vou só repetir, que a família é uma instituição divina, foi o texto que nós acabamos de ler, né? Deus cria o homem, depois cria a mulher, dá a mulher para o homem, e o homem diz, agora essa aqui é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada de varoa e será a minha adjuntora, estará do meu lado. Né? Essa mulher maravilhosa que Deus criou. E assim Deus institui a família, né, e dá ordem, olha, enchei a terra agora, tá? Então, Deus foi quem constituiu a família, a instituição familiar. E Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 6, parte B. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A família também é a célula máter da sociedade. Isso aqui todos concordam, antropólogos concordam. Desde quando há ser humano, a família, tá? Então, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem existência de família. Primeiro, foram constituídas famílias, né? Os clãs era formado por famílias, e a sociedade ela foi crescendo a partir do momento que as famílias começaram a se envolver umas com as outras, né? Então minha filha casa com seu filho casa com a minha filha, e assim as famílias foram se envolvendo e a sociedade se desenvolvendo. Foi dessa forma, mas primeiro, a base da sociedade é a família. Então, esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvidas de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Isso é estudado na sociologia, quando você, por exemplo, vai estudar a violência. Uma das causas da violência é a desestruturação familiar. Então, uma família que não é forte na sociedade, ou uma sociedade que não tem famílias fortes, é uma sociedade violenta, né? Nós podemos dizer que é uma sociedade que está passiva, né, de haver violências por conta dessa desagregação familiar. Certo? Então, a família, sim, é a célula máter, ela é o termômetro, ela é o equilíbrio da sociedade. Então, quando a família está sofrendo, a sociedade também sofre, certo? O fundamento da família cristã. Qual é o fundamento da família cristã? Primeiro, casamento monogâmico e heterossexual, a gente retira dos textos que nós acabamos de ler. Casamento é monogâmico, é uma mulher para um homem, não é uma mulher para 10 mulheres, um homem para 10 mulheres, certo? Não é um homem para 10 mulheres e nem uma mulher para 10 homens. Existe um tipo de relacionamento hoje que é o poliamor. Você já ouviu falar do poliamor? Pois é, já existe isso, certo? Já existem pessoas, por exemplo, uma mulher namorando 2 homens. Não sei se vocês já passaram, já viram na rua, né? Uma mulher pega um de um lado um homem, do outro lado outro menino, um rapaz de um lado e um rapaz do outro. Não sei se vocês já repararam esse tipo de namoro que existe por aí. Também existem relacionamentos assim também. E assim, existem várias formas de relacionamento. Se você for ver, hoje existem aqueles relacionamentos que as pessoas estão chamando de relacionamentos abertos, que são aqueles relacionamentos em que a pessoa não tem sexualmente um apego com outra pessoa. Ela namora, vamos namorar, mas se eu sentir atração para aquele rapaz ali na festa, eu vou ficar com ele lá, e você não tem o direito de ficar com ciúme.
tá? Então é dessa forma que hoje, né, os namoros, muitos casamentos estão se comportando. É um casamento que eles chamam de casamento aberto ou relacionamento aberto. Eu não tenho problema nenhum em ficar com outras pessoas fora do meu casamento e vou ficar com aquela pessoa lá. Casada muitas vezes, namorando muitas vezes, mas se eu sentir ficar afim de transar com uma pessoa que não seja essa pessoa que eu estou namorando ou me casei, eu vou lá e pratico e ninguém fica com ciúme, não tem problema nenhum. Então esse tipo de relacionamento também está em voga, certo? Em nossa sociedade. Mas a Bíblia ela é muito clara, né? A poligamia é algo que também existe na Bíblia Sagrada, né? Você vê aí, o homem segundo o coração de Deus foi um polígamo, né? O Davi foi um polígamo, ele teve várias mulheres. Salomão foi um homem sábio, recebeu sabedoria de Deus, porém foi um homem que se desviou das origens da palavra de Deus e da Torá, porque se juntou com várias mulheres, contraiu vários casamentos com pessoas de outras nacionalidades que adoravam outros deuses, e esses relacionamentos foi que causou a separação, né, a queda de Salomão, vamos dizer assim, tá? Então, poligamia também é algo que existe nas Sagradas Escrituras, mas Deus não criou assim. Não era assim desde o princípio, tá? Então é importante a gente saber disso. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida de construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. O gênero é baseado no sexo biológico, biblicamente, né? Então você ou nasce homem ou você nasce mulher. Não é por aquilo que você se identifica, não é por aquilo que você gosta. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente está estudando, né, as várias sexualidades é a questão da identificação e daquilo que você gosta. Porque vamos supor que uma pessoa seja trans, um homem trans, uma mulher trans, vamos dizer assim, ou seja, ela nasceu biologicamente homem, mulher trans, né? Nasceu biologicamente homem, mas se identifica como mulher. E da mesma forma nós temos homem trans, né? Que nasceu biologicamente mulher, mas que se identifica como homem, né? Nós temos aí a filha da Gretchen como exemplo, por exemplo, de um exemplo de uma mulher trans. Então as sexualidades estão assim, né? Estão mudadas, mas Deus criou biologicamente. Deus ele não formou, não criou, né? Ou seja, um ser biologicamente de uma forma que se identifica de outra. É óbvio que essas identificações que hoje nós temos, ela é resultado de uma cadeia uma cadeia, né, de separação do divino, né? Então, cada vez que o homem vai se separando do divino, o pecado ele vai tomando de conta. É óbvio que vai haver as distorções, é isso que eu estou querendo dizer. As distorções daquilo que Deus criou como padrão, né? Então, Deus criou, por exemplo, o homem para ser só da mulher, mas aí, por causa do pecado, acontece a infidelidade conjugal, o adultério, acontece essas coisas. Então, gente, o pecado é que provoca essas distinções, essas separações, essas identificações em que o ser humano ele vai passando ao longo do tempo. Isso não significa dizer que Jesus não morreu pelo homossexual, que Jesus não morreu pelo cara que adultera, que Jesus ele não morreu pelo assassino. Não, Jesus morreu por todos e ama a todos indistintamente e chama todos para o arrependimento. Não é porque sou heterossexual que sou melhor que todas as outras pessoas. Não é dessa forma que funciona com Deus, entendeu? Então, gente, precisamos entender. A Bíblia fala, olha, o casamento é monogâmico e heterossexual. Mas tem pessoas que não
sentem vontade de ou têm atração pela pessoa do sexo oposto. Então, existem homens que não têm atração pelo sexo feminino. Existem mulheres que não têm atração pelo sexo masculino. Vão ter atração pelas pessoas do seu próprio sexo. Tá? Então, hoje nós vivemos isso. E essas pessoas é algo histórico, né? Ou seja, na história da humanidade sempre houve essas pessoas. Né? A Sodoma e Gomorra foi destruído por causa dessas práticas também. Mas sempre houve. E hoje nós vivemos, como eu falei no começo da aula, num contexto em que as pessoas buscam a inserção social. E com os direitos humanos, né? E a questão da conquista de seus direitos, todas as pessoas sendo iguais diante das leis, todas as pessoas agora buscam sua inserção social, seus direitos, para que possam exercer, para que serem pessoas que vivam com dignidade segundo aquilo que elas projetaram para si, ou se acham, se pensam, ou querem ser para o resto da sua vida, tá? Mas a Bíblia fala que o casamento ele é monogâmico e que o casamento é heterossexual, certo? O casamento ele é indissolúvel, o casamento é confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel, né? Aquilo que Deus juntou não separa o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção como um acontecimento que pode pôr fim a um casamento. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Ou seja, toda a vida, eu vi um pastor nas redes sociais questionando essa questão do perdão para não separar. Ou seja, toda vez que eu pedir perdão, eu vou ter que continuar com a pessoa, mesmo pedindo perdão. Era isso que ele estava questionando, né? E ele disse que não existe base bíblica para que uma pessoa que perdoe continue com o seu relacionamento. Ele estava falando em caso de traição, de relação sexual ilícita, adultério fora do casamento, né? Ou seja, a pessoa pode perdoar e não querer permanecer com o casamento, segundo ele, porque a Bíblia não diz nada a respeito se a pessoa deve ou não continuar com aquele relacionamento. A Bíblia só diz que a relação sexual ilícita, o sexo fora do casamento é uma causa da separação. E não diz que se por acaso a pessoa perdoar, ela tem que necessariamente continuar com o seu casamento, certo? Permanecer com o seu casamento. Então essa foi a forma como ele questionou, né, essa questão do perdão e a continuação do casamento, ou seja, o perdão como consequência e, consequentemente, a continuação do casamento. Como se necessariamente ao perdão tivesse que haver a continuação do casamento. Ele estava questionando isso, certo? E você concorda com isso? Eu disse, amigo, é o seguinte, cada pessoa é uma pessoa. Essa questão de relacionamento você pode orientar, mas ninguém mete a colher não, tá? Deixa as pessoas tomarem suas próprias decisões. Nesses casos, deixa as pessoas tomarem suas próprias decisões. Se ela permanecer simplesmente porque um pastor está forçando, ou está não diretamente forçando, né, mas indiretamente existe sim a forçação de barra por parte do pastor, do orientador, do aconselhador. E se a pessoa continua no casamento só porque o cara orientou para ele continuar, perdoe e continue, se não, ele não sente vontade de fazer aquilo, vai ser problema para ele, para a família dele e para a mulher dele mais ainda. Vai ser mais problema para o casamento. Então, que decidam. A gente orienta e eles decidem, tá? Nós orientamos e quem decide é o casal, para saber se podem ou não continuar com o relacionamento depois de uma traição. Penso dessa forma. A sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então o STF, o CNJ, o STJ já consideram como os cartórios não podem recusar
os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Geilson, tu concorda? Cara, a gente está falando de direitos civis. Nós não estamos falando de Bíblia. Então, uma coisa é direitos civis, outra coisa é Bíblia. É a palavra. A palavra diz que não pode. Os direitos civis são para todos, indistintamente. Então, se a pessoa é homossexual e quer se casar, que se case. Ninguém tem direito de dizer não pode se casar. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos se meter mais na vida de ninguém. Deixe cada um tomar sua própria decisão. Coloque nas mãos de Deus, porque quem vai julgar no final todas as pessoas é Deus, tá? Então, nós não temos o direito de estar falando ou questionando ou metendo a nossa colher naquilo que as pessoas estão querendo fazer das suas vidas, da sua sexualidade. Eu penso dessa forma. Deixa as pessoas tomarem suas próprias decisões. O direito está aí para ser para todos, né? Ou seja, a liberdade de cada um, o limite dela só vai terminar quando começa a liberdade do outro. Então, se a pessoa está se casando e ela não vai gerar nenhum tipo de problema para o outro, deixa se casar. Eu penso dessa forma, tá? Esse é o meu pensamento. Agora, Jesus, mas você concorda com esse tipo de relacionamento? Não, filha. Uma coisa é eu dizer eu concordo, outra coisa é eu dizer eu concordo que eles têm direitos e liberdade de fazer aquilo que eles querem de acordo com o direito vigente, direito brasileiro. Se o direito brasileiro, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que está consignatário, o Brasil é consignatário da Declaração dos Direitos Humanos e os Pactos Universais de Direitos Humanos, ou seja, que diz, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que todos são iguais perante a lei, como diz a própria Constituição. Então, isso significa dizer que todos têm o direito de exercer os seus direitos de acordo com a lei, sem interferir no direito dos outros, tá? Então, se a pessoa não está tirando o teu direito, meu amigo, então você não tem o direito também de querer questionar o direito dos outros. É isso que eu penso. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como como um único gênero. Ah, eu posso ser mulher, eu posso ser homem, eu posso ficar com homem, eu posso ficar com mulher. Ele não se identifica nem como homem, nem como mulher. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão gênero não se limita ao sexo masculino ou feminino. Essa pessoa é genderqueer, ou queer, estranha, né? Vamos dizer assim. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem nem mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia. É óbvio, a Bíblia fala de uma forma, gente. Tá? É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Leis, claro, hoje em dia as pessoas não estão mais vivendo de acordo com o seu sexo biológico. Muitos sim, a grande maioria são heterossexuais, mas uma boa parte, uma grande parte, eu não sei nem dizer se a maioria é heterossexual hoje, né? Eu não sei se eu estou falando isso, mas não tenho aqui a informação precisa. Mas o que eu tenho para dizer para você é que as pessoas hoje elas nascem biologicamente com um determinado sexo e não se identificam com ele. Existem muitos, milhares de pessoas que estão vivendo dessa forma, tá? Então, essa é a sexualidade não binária, tá? Que eu já tinha falado para vocês. Princípios bíblicos para uma família sólida, para a gente poder concluir. Qual é o papel dos pais? Agora nós entramos no ponto principal dessa aula, tá? Nós entramos agora no ponto principal dessa aula. Os papéis dos pais. Você quer ter uma família abençoada, meu filho? Cuide dos seus filhos. Seja presente. Ajude-os, ame-os. Você tem direito de repassar seus valores e sua moral para seus filhos. A lei garante isso, sem que ninguém se meta, sem que ninguém venha interferir naquilo que você quer ensinar para o seu filho. Mas saiba de uma coisa: o papel de criação dos filhos e da família, a educação, os valores, é responsabilidade dos pais.
Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir os valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus. Ensine o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes, a ausência de valores fortes predomina. Então, quando há uma separação, por exemplo, entre o homem e a mulher, uma separação, um divórcio, né, fica mais difícil você passar os valores que deve passar para os seus filhos, porque um ou outro vai ficar distante, né, e não vai ter a referência de um e de outro perto, né, e aí fica mais fácil daquela criança, daquele adolescente, ele ficar mais propício e mais pendente a ouvir mais seus amigos, né, pessoas próximas que não sejam pai e mãe, e aí começa a colocar, introjetar em si valores que não condizem com as escrituras sagradas. Então tome cuidado, existe um prejuízo com o divórcio, tá? Então, nesse aspecto, gente, de alguma forma, os pais falham em transmitir e incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Como eu digo, a responsabilidade da educação é sua, papai, é sua, mamãe, tá? Então não coloque nos outros, no governo, nas leis, não coloque no judiciário aquilo que você tem o dever de fazer. Se acontecer alguma coisa, a culpa não é de ninguém, senão da nossa falha enquanto educadores, muitas vezes, em relação aos nossos filhos, tá? Então tome cuidado, a gente pode falhar. Existem casos em que não há falha, nós passamos tudo aquilo que precisamos passar e pode acontecer que ele, quando chegar na fase adulta, ele tome um outro sentido, um outro rumo. Tome cuidado, não fique triste achando que você falhou. Existem situações que não é falha dos pais, mas é porque a pessoa, quando se tornou consciente, ela resolveu tomar o seu próprio caminho. Mas fique tranquilo, fique na paz. Quantos pais hoje não sofrem? Onde foi que eu errei? Qual foi a culpa? Existe culpa em mim? E fica se culpando, achando que a culpa é sua. Tome cuidado, não se culpe, porque você pode aumentar muitas neuroses, muitos problemas aí para você, né? E você pode sofrer além da conta. Se você fez o que você podia, todos nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos e também não somos perfeitos na criação dos filhos. Não se culpe. Se você fez o máximo que você podia, fica tranquilo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, tá bom? Vamos para frente, gente. O papel da igreja. Primeiro, o papel dos pais, né? E muitas vezes a gente quer jogar para a igreja um papel que é nosso, enquanto pai e mãe, né? Queremos jogar para a igreja, dizer, olha, a igreja é que tem que ensinar, a igreja é que tem que fazer com que os meus filhos andem no caminho da luz, e sendo que é papel dos pais, tá? Então vamos aqui ver qual é o papel da igreja. Alguém já disse que as famílias fortes fazem igrejas fortes, contudo o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem família igualmente fortes. Na verdade, igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é construída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. Olha, uma coisa que eu vou alertar para vocês, tá? A gente está se distanciando desse movimento LGBTQIA+. A gente só se separa deles. A gente não está alcançando essas pessoas, a gente não prega para elas, a gente combate elas. A gente faz acepção de pessoas em relação a elas. Já vi muitos casos de homossexuais
trans que entram na igreja vestidas de mulheres e que são maltratadas dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque nós não sabemos tratar e acolher as pessoas como deveriam ser. Como deveria ser, nós temos que acolher pecadores. Somos pecadores que acolhem pecadores para que Jesus salve a todos. Para que Jesus salve a todos. Então nós temos que tomar as rédeas da igreja e não transformar a igreja em um grande partido político como está acontecendo hoje. E os líderes estão fazendo está fazendo um mal terrível para a igreja hoje, infelizmente. Muitos líderes, não todos, né? Mas muitos líderes têm provocado um mal terrível para a nossa igreja, para a igreja de Cristo, aqui, principalmente a parte evangélica, né? Principalmente a parte evangélica. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. Então, gente, essa é a conclusão da nossa lição de hoje. Chegamos ao final dessa lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque, que existem desvios, como eu falei para vocês, isso é natural, o pecado provoca desvios, mas isso não significa que Deus está agindo em todos para salvar todos, seja hétero, seja homo, seja trans, seja não binário, seja pansexual, bissexual, seja o que for, gente. Deus continua salvando as pessoas e a nossa missão é acolher e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é o final dessa lição, a conclusão dessa lição para todos vocês nesse momento. Então, obrigado pela atenção. Obrigado pela sua atenção. Quero aqui colocar aqui rapidinho aqui, certo? Isso aqui, ó. Presbítero Jailson Francis. Inscreva-se no canal, acione o sininho, dá o like, ajuda esse canal a crescer, abençoa, tá? Estamos aqui para cooperar, ajudar, informar também e ensinar de acordo com as escrituras sagradas, tá? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.